Oi, meu nome é Camila e hoje a gente vai conversar sobre o Frontlines. Frontlines é um lançamento de 2016 do autor Michael Grant. Ele não foi traduzido para o Brasil ainda. Não sei de nenhuma editora que tenha interesse em traduzir e eu também não sei de ninguém que já tenha lido. Claro, pessoas já leram ele tem várias avaliações no Goodreads, ele tem resenhas. Só que eu não conheço ninguém das pessoas que eu acompanho, booktubers, blogueiros, tanto da Nacional, tanto da Inter. Eu não conheço ninguém que já tenha lido esse livro. E eu decidi, eu nem ia fazer resenha dele, pra ser bem sincera, eu ia fazer só escrita no blog. Mas eu decidi gravar vídeo porque quem sabe eu consigo atrair mais gente a se interessar por esse livro, porque eu achei esse livro sensacional. E quem sabe se bastante gente mostrar interesse, ele até pode ser traduzido. A premissa desse livro aqui é o e se as mulheres fossem permitidas lutar no fronte de batalha da Segunda Guerra Mundial, nisso as mulheres americanas, as mulheres dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teria permitido que as mulheres se alistassem no exército. Então a primeira coisa que eu pensei quando eu vi que esse livro ia se tratar de mulheres que seriam permitidas pela primeira vez lutar na guerra junto com os homens, eu pensei, infelizmente eu pensei isso, iria rolar abuso. No meio do treinamento, no meio do front, talvez no front nem tanto, porque aí tá todo mundo tão cagado, tão fudido de ver todo mundo morrendo, enfim, aqueles horrores que a gente vê na guerra, talvez nem tanto, mas nos campos de treinamento, esse tipo de coisa, um monte de mulher junto de um monte de homem, que role bastante cobrança a respeito da disciplina num exército, alguma coisinha iria ter. 2, também pensei que o autor teria que abordar o fato de muitas meninas nunca pensarem que iriam pra guerra, então elas chegarem com um preparo físico muito inferior ao dos homens. Então, por exemplo, se fosse pra uma guerra hoje, eu não faço esportes, eu não sou forte, eu teria dificuldade. Então eu pensei nessas dificuldades também físicas. E claro, o machismo, de homens julgando que aquilo ali é um erro, que elas não deveriam estar ali. E a melhor parte que eu pensei que o autor precisava por isso eram elas mostrando pros homens que elas conseguem sim ir pra guerra. E o autor me deu tudo isso. Essa história parece tão real que eu até esquecia, no meio da leitura, que isso não aconteceu, que na Segunda Guerra Mundial não houveram mulheres no fronte de batalha, não houveram mulheres da infantaria, mas no meio da leitura ele escreveu de uma forma tão natural que eu esquecia que não houveram. Pra mim era, sei lá, me acostumei com a ideia e eu esqueci que na verdade ela não é real. Então aqui a gente acompanha a história de 3 meninas. Uma é a Rio, é da Califórnia, ela sempre teve uma vida calma numa cidade pequenininha. O destino dela já estava traçado, era viver na mesma cidade, viver na casa dos pais dela, até que ela se casasse e arrumasse um filho, e é isso aí, acabou a vida. Até que a irmã dela, que era da marinha, morre num submarino que foi atacado pelos japoneses, e aí ela se revolta e ela quer fazer justiça com as próprias mãos, e aí ela vê que a vida dela não é o que ela esperava que fosse, que essa vida já pré-definida não é pra ela, e aí ela e a melhor amiga dela, que tem vários problemas em casa, vão e se alistam juntas. Daí a gente também tem a Rainey, que mora em Nova York, e ela é uma judia. Ela é absolutamente inteligente, tanto que os diálogos dela nesse livro foram o ponto mais alto. Porque a retórica que ela tem, o bate e volta, você vendo ela conversar com os oficiais dela ou com alguma outra pessoa, parecia um jogo de ping-pong, tipo, vai e vem. Era muito gostoso de ler, eu me sentia burra vendo ela falar. Mas, enfim, a Rainey é super inteligente e ela é recrutada pro serviço de inteligência. E, claro, né, ela é judia, o Hitler tá dizimando o povo dela e ela também quer fazer justiça com as próprias mãos, mas mais precisamente matando o próprio Hitler. E por último tem a Friend, que é uma menina negra e que o pai dela sofreu um acidente, ele não tá podendo trabalhar, a mãe costura pra fora e assim, eles estão passando muita dificuldade e ela se alista com o objetivo de mandar dinheiro pra casa. A Friend sofre 2 tipos de discriminações, porque além dela ser uma mulher e ter que ouvir os comentários de ai, vocês não deviam estar aqui e lá, porque só homem que pode lutar e lá, ela ainda é negra. Então, por mais que existia todo aquele apartheid naquela época, então os soldados negros treinavam longe dos soldados brancos. Os regimentos que iam pra guerra eram o regimento dos negros e os regimentos dos brancos. Então, por mais que ela só ficasse junto de pessoas negras, sempre que ela passava por pessoas brancas,
ela sofria esses dois problemas, de ser, né, de sofrer aquele preconceito por ser negra e de sofrer o machismo por ela ser mulher. A narrativa vai alternando do ponto de vista de cada uma, até que chega uma hora em que o caminho das três se cruzam de alguma forma, e até a gente chegar ali é muito bacana, porque a gente vê a guerra com mulheres nela de três pontos de vista diferentes, porque a Rio e a amiga dela, elas passaram por todo o treinamento junto com os meninos, elas nem sofreram tanto assim machismo nem nada, mas elas tiveram que se transformar em soldados, né? Aquelas duas meninas que nunca nem fizeram uma flexão na vida, tiveram que se transformar em pessoas fortes, que tinham que carregar o rifle e tudo mais. E a Rio entrou pro exército com um objetivo, que aliás, isso eu esqueci de pontuar. Todas essas meninas achavam que por elas serem mulheres, elas iriam pra trabalho de escritório. Que elas seriam soldados, mas iam ficar com a papelada, elas não iam realmente pro front. E aí acabou que todas foram de alguma forma. A Rio queria ser motorista de tanque, motorista de caminhão, tipo, ela iria se arriscar, tudo bem, mas ela não ia ficar tirando todo mundo, ela queria ser motorista pra transportar os soldados. E aí chega na hora e ela vai pra onde? Pra infantaria, bem pra linha de frente. A Friend, ela até nem sabia muito o que ela queria, só que a Friend sempre quis ser médica. O sonho dela é se formar em medicina e ser uma doutora. E aí quando fica claro que ela é muito baixinha, ela é muito magrinha, quando fica claro que ela não vai conseguir nunca nem levantar o rifle, ela vai pro serviço de médico, ela vira enfermeira no campo de batalha. E a Rainey, ao invés de completar os estudos dela na escola de inteligência, por ela falar muitas línguas, inclusive o alemão, eles já mandam ela para um trabalho de campo e aí ela acaba caindo no meio da batalha também. Então são três partes da guerra, três funções que os soldados, homens, desempenharam na vida real e essas meninas estão desempenhando nesse livro, que a gente consegue acompanhar do ponto de vista de cada uma delas. Querendo ou não, esse livro aqui é um YA, então não tem tanto sangue, tanta tripa, mas tem bastante violência, só que não é aquela coisa exagerada. Talvez na continuação tenha mais, porque aí elas já vão estar no front há mais tempo, elas vão ser enviadas para outras localizações, então talvez o segundo livro possa ser um pouco mais forte, não sei. Mas esse aqui, ele não é tão forte assim. A gente tem até um pouquinho de romance, bem dosado, bem bonitinho, bem real. A gente vê bastante também amizade feminina entre a Rio e a melhor amiga dela. A gente vê bastante camaradagem entre os soldados. E o mais legal de tudo, a gente vê três meninas adolescentes mostrando que podem ser soldadas e fodoras e matar todo mundo. E não que matar todo mundo seja legal, mas elas provam que elas conseguem fazer o que todos os homens falam que elas não conseguem. E ele também é bem realista, porque, claro, elas não estavam preparadas pra nada daquilo, elas nunca tinham visto ninguém morrer na frente delas. Então o livro lida com o choque, com o desespero de você se ver naquele caos de gente morta e você vê amigos seus morrendo na sua frente daquela forma tão brutal. Assim, a gente vê o choque que é elas entenderem o que é realmente uma guerra. Que não é você só falar, eu vou matar todos esses alemães, filhos da puta, vou matar todos esses japoneses horrorosos. Não é assim, que essas pessoas também são pessoas. E que do lado delas, elas também acreditam, estamos errados, são os americanos. E a gente vê elas compreendendo essa parte mais humana e compreendendo que elas têm que deixar essa parte mais humana de lado, porque senão quem morre são elas. O livro é bem grandinho, eu deixei aqui uns quotes, eles vão estar passando na tela ao longo do vídeo. Mas a leitura é rápida, flui muito bem, o final não tem o maior dos cliffhangers, mas tem um cliffhanger bem legal, tem um gancho bem legal pra continuação.